Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Muito bem, mês de setembro já começou e com o mês de setembro vou trazer aqui indicações e metas de leitura. Como vocês sabem, eu estou procurando fazer da leitura cada vez mais parte integrante da minha vida. Estou procurando ler mais e para isso eu tenho feito metas de leitura. Normalmente são metas mensais, em que eu procuro estabelecer que vou ler alguns livros ao longo do mês. Tenho até uma tabela de leitura que eu tenho aqui, que me ajuda a acompanhar essas metas, não é? Mas enfim, por que eu trago isso aqui para o canal? Por duas razões. Primeiro, para incentivar mesmo esse hábito. Eu acredito que a leitura realmente é um hábito que muda a vida da gente, que amplia nosso horizonte, que amplia nossa compreensão do mundo, inclusive nossa inteligência também, a capacidade de pensar, de imaginar, de fazer associações. E, inclusive, ele vai também, o hábito da leitura, aprimorar outras habilidades que são tão importantes no mundo de hoje, que é a capacidade de se concentrar, de estar presente num determinado momento, num determinado tempo, num determinado assunto que você está estudando, que você está lendo. E numa era digital, que a gente é estimulado o tempo todo por muitas tecnologias, eu acredito que a leitura ainda é um excelente instrumento, talvez um dos mais poderosos que existem para manter a nossa mente em evolução, tá certo? Então, nesse mês de setembro eu tenho novas metas, novas indicações para fazer. Então essa é a primeira razão. E a segunda razão é que com isso, eu posso trazer justamente essas recomendações, que de repente você vai ter contato com alguma referência, alguma indicação e te dê vontade de ler também. Bom, hoje eu vou trazer 2 livros de indicação e um deles foi uma referência, uma recomendação que eu recebi de alguém aqui do canal. Muito bem, o primeiro deles, sem mais demora, é este livro aqui, que se chama O Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas, que é um livro bastante conhecido e foi escrito por William Golding, mais ou menos ali na década de 50, acredito que no ano de 1954, William Golding escreveu este livro aqui, O Senhor das Moscas. E meus amigos, eu recebi uma referência desse livro num curso que estou fazendo de filosofia. Então, durante o meu estudo, um dos professores acabou indicando esse livro aqui e eu resolvi colocar no meu hall aqui de leitura. O que traz para nós o William Golding em O Senhor das Moscas? Esse livro, basicamente, ele trata da história de alguns meninos que são colocados, eles são perdidos em uma ilha deserta. Não se sabe ao certo como foi que eles chegaram lá, não se sabe ao certo o que foi que aconteceu, isso aparentemente não fica muito revelado aqui na obra, mas o fato é que aparentemente eles tiveram um acidente de avião, e eu digo aparentemente porque até onde eu obtive informações, a gente não consegue ver destroços do avião, enfim. Essas coisas não ficam muito claras, é uma obra assim um tanto quanto distópica, em que as coisas acontecem no terreno assim do nonsense, que você não tem assim uma explicação muito exata para tudo. A coisa começa com esses meninos lá perdidos nessa ilha, e eles são meninos de idades diferentes que não sabem exatamente como foram parar ali, mas têm lembrança da sua vida, lembrança de seus pais e tudo mais. O ponto central é que, sem saber o que vai acontecer, eles precisam basicamente começar a se virar ali num lugar em que não tem adultos para poder dizer como as coisas devem acontecer,
não existe escola, não existem outras instituições como igreja, governo, nada disso, né? Então, eles precisam começar a pensar em sobreviver e para isso eles precisam começar também a criar novas regras de convivência. E aí o que esse livro vai tocar? Ele toca uma questão muito interessante do ponto de vista filosófico até, tá? Que é a verdadeira natureza dos seres humanos. Eu acredito que aqui nós vamos ter uma indagação que é a seguinte: se os seres humanos não estão pressionados por leis, por regras, por instituições ou qualquer coisa assim, de modo que eles podem agir conforme sua própria natureza, né? Sem amarras, sem nada ali que vá cercear aquilo que é mais natural em cada um deles, né, em cada um dos seres humanos. Como é que isso vai ser? O que vai emanar daí? Né? E a gente vai perceber o seguinte, né, que esses grupos, né, esses meninos vão se dividir em grupos e vão começar a tentar se organizar, mas logo nós vamos perceber que eles vão caminhar para dar vazão a um certo mal, a uma certa maldade, né? A uma vida baseada numa certa selvageria em que os mais fortes vão começar a tentar controlar e exercer domínio, enfim, sobre aqueles que são mais fracos, né? E por que aí eu volto à questão filosófica, né? Além disso aqui tocar numa questão essencial da filosofia, que é a essência do ser humano, qual que é a natureza do ser humano, e o legal aqui é que são crianças, né? Nós estamos falando de crianças aqui, então não estamos falando de pessoas adultas que já tiveram uma vida com muitas experiências, né? Estamos falando de crianças, algumas um pouco mais velhas, algumas um pouco mais jovens, mas crianças, não é? Então você pode pensar aqui que nós estamos ali num estado mais primitivo da natureza, né? E que não se desenvolveu ali grandes maus hábitos, enfim. Essas pessoas, essas crianças não foram forjadas pela vida de uma maneira muito intensa, até por causa da sua pouca idade. Mas aí, qual que é a verdadeira natureza que emana dali? Né? É uma natureza pautada em bondade, em solidariedade, em ajuda mútua, ou quando não existem instituições, quando não existem regras ou leis, o que é que será que vai vir à tona? O que é que vai sobressair? Então, é uma questão altamente filosófica, primeiro porque toca na essência do próprio ser humano, inclusive, de novo, repito, estamos falando de crianças, então o ser humano no início da sua formação, mas também toca numa outra coisa, né? Que é a importância ou a necessidade de instituições de coerção social, que existam mecanismos na sociedade de maneira a educar comportamentos e também de maneira a coibir a maldade ou, enfim, comportamentos que são nocivos e agressivos entre as pessoas. Então a gente sabe que a gente vive numa sociedade com muitas coerções sociais desse tipo, né? Coerções sociais que vão colocar ou procurar colocar o ser humano no seu lugar, né? De maneira que um respeite o direito do outro. E há muita gente que acredita que isso é algo opressor ou desnecessário, né? Outros não, outros acreditam que se não houver esse tipo de coerção social, as instituições, as leis e tudo mais, os próprios pais e a família, o ser humano tende a despertar ou colocar para fora aquilo que há de pior nele, um certo estado de selvageria. Como a gente sabe, isso vai tocar também em grandes filósofos, né? Alguns contratualistas, né, vão se opor, né, serão oponentes exatamente nessas ideias, nesses pontos aí. O Thomas Hobbes, por exemplo, ele vai defender lá no seu livro Leviatã que o ser humano ele é mau por natureza, ele vive num estado de selvageria na natureza.
e que somente as instituições conseguem educar esse ser humano e colocar essas coisas no seu devido lugar. Já o Rousseau, né, Jean-Jacques Rousseau, ele parte justamente do oposto, da ideia do bom selvagem, que o homem é essencialmente bom e as instituições sociais, o convívio na sociedade é que vai, de fato, corromper esse ser humano, que vai tirar dele aquela boa natureza que já é a essência dele, está intrínseco ao ser humano, né? Então, será que isso é verdade? Será que não é verdade? Então, esse livro toca nisso. Esse livro vai tocar exatamente na questão de qual é a essência do ser humano. O ser humano é essencialmente bom ou ele é essencialmente mau e selvagem? Com a importância das instituições, isso nós vamos ver no desenrolar desta obra utópica aqui, que trata do convívio desses meninos perdidos numa ilha deserta. Então aqui uma primeira referência que eu tenho, né, e estou bastante curioso para ler. O livro não é grande, né, conta aí com 200 e poucas páginas, 210 páginas mais ou menos, e bom, as referências que eu tenho são excelentes, né, e estou muito curioso para ler. E eu peguei, junto com esse livro, é o mesmo livro, tá bom? É o mesmo livro, que é este aqui, né? O Senhor das Moscas, do William Gold, só que esse aqui eu peguei e ele é em quadrinhos, né? Então ele é totalmente ilustrado. Não sei se vai dar para eu mostrar para vocês aqui, mas olha só. Esse aqui, ó, ele é totalmente ilustrado, né? É uma história em quadrinhos mesmo, né? História em quadrinhos. Por que eu peguei esse livro aqui, né? Bom, primeiro porque eu achei ele muito bonito, né? Com uma obra assim, uma arte muito bonita, muito bem feita, né? Muito bem acabada. E faz tempo que eu não leio também HQs, né? Histórias em quadrinho. E achei que esse seria uma boa oportunidade de retomar esse tipo de literatura, já que trata aí de uma obra um tanto de aventura, de mistério, né? Que evoca aí um certo mistério e também tem esses ensinamentos aí, essa parte mais filosófica que a gente também aproveita aqui, né? Mas você vê, ele é bem trabalhado, né? Enfim, são ilustrações muito, muito bonitas. As ilustrações, né? Adaptado e ilustrado por Aimé Dijon, né? Então, aqui nós temos aqui quem fez as ilustrações. E uma outra razão porque eu peguei esse livrinho é porque eu queria, já até conversei com a minha filha a respeito disso, a minha filha menor, né, que está agora com 11 anos, né, com 12 anos, melhor dizendo, vai fazer 12 anos. E aqui, o que eu pensei, né, e que a gente poderia ler junto, essa era a ideia, né, de maneira que eu poderia estimular nela também a leitura. Ela já gosta de ler, mas eu pensei, puxa vida, conversei com ela, falei, o pai vai ler este livro aqui, né? E comprei este outro livro aqui que eu também vou ler, falei para ela, né? Só que em quadrinho. Se você se interessar, você pode ler, né? Mostrei para ela os quadrinhos e tudo mais, né? Para dar aquela estimulada. Dei uma sinopse ali da história, falei, tem os meninos perdidos aqui, vão passar por muitas aventuras e tudo mais. Então, com isso, a minha ideia foi estimular uma curiosidade. Quem sabe ela vai ler também, e nós vamos ler juntos, né? E vamos poder debater essa história, né? Vamos poder conversar um pouco sobre sobre o significado, o que ela achou e tudo mais, já que essa minha filha gosta de ler, né? E também gosta de debater questões assim, que eu diria que são questões até pouco comuns para crianças assim da idade dela. Ela gosta muito de questionar as coisas, né? A razão por que as coisas são assim, das regras sociais e tudo mais. Então acho que aqui vai ser um bom caminho para a gente abrir um bom debate. E é o que eu estou falando, né? Nessa era aqui a gente tenta estimular, principalmente nas crianças, o hábito da leitura, tá bom? Bom, então esse é o primeiro livro. O segundo livro foi uma indicação que recebi num vídeo aqui do canal, num vídeo que eu fiz recentemente, em que eu abordei as ideias de um outro livro, né? Tinha abordado as ideias do livro do Carl Sagan, né? O Mundo Assombrado pelos Demônios. Falei um pouco sobre ciência, sobre os limites da ciência, aquilo que vai além dos limites da ciência, a fantasia, o sonho, a imaginação. E aí recebi a indicação desse livro aqui que se chama Piranesi, da Susanna Clarke. Piranesi, da Susanna Clarke. E aí resolvi
investigar um pouquinho o livro, né, a sinopse e tal, achei muito interessante e comprei também, está nas minhas metas de leitura aqui para o mês de setembro. Olha, o livro é bem acabadinho, inclusive, capinha dura. Mas assim, rapidinho, né, o Piranesi é alguém que vive dentro de uma casa. De novo, é uma história que mexe muito com a questão da imaginação, do espaço, do universo do sonho, né, da fantasia. Então, por isso caminha um pouco ali para além da ciência, né, adentrando a um universo interior de cada pessoa. Então ele vive dentro de uma casa e essa casa é o contato dele com o mundo. Na verdade, é como se o universo inteiro girasse em torno da sua casa. E lá ele faz pesquisas, né? Ele vive com uma outra pessoa lá, que é chamado de o outro, né? E lá o que ele se dedica a fazer nesse labirinto que é a casa dele é anotações, pesquisas, anota o que ele vê nos salões, nas estátuas, nas marés, que às vezes, né, a maré que fica logo embaixo da casa, às vezes invade as escadarias, enfim, é uma metáfora mesmo do mundo, né, de como se nós tivéssemos alguém ali observando todo um universo ao redor dele, dali da sua casa. E que a casa dele faz contato com todo esse universo. Então, ele vai fazendo isso, essas explorações, anotando, pesquisando, tentando compreender o que é o mundo à sua volta, à volta da sua casa, etc., né? E, de repente, ele começa a receber mensagens misteriosas, né? Rabiscos começam a surgir no chão, nas paredes, né? Rabisco de giz, e de modo que parece que há mais alguém na casa. E esse mais alguém, quem será? O que ele quer? O que ele traz? Ele traz que tipo de mensagem? Ele traz uma mensagem positiva, ou ele traz o prenúncio de alguma coisa ruim? Então aí gira em torno de alguma coisa que é invisível, que não se pode ver, não se pode medir, né? Por meio de aparelhos, né? De aparelhos que seriam considerados científicos ali, que estão à disposição, mas que ele consegue perceber e que ele consegue captar de alguma forma, e tudo isso vai chegando para ele num universo um tanto desconhecido. E por isso dialoga um pouco, eu acho que o sentido talvez disso aqui, vou descobrir obviamente com a leitura, é como se a casa fosse uma metáfora do mundo do que é a nossa casa, em contato com a dimensão que nos cerca, com o universo que nos cerca, e que nós tentamos compreender por meio dos aparelhos científicos, nosso entendimento, daquilo que está ao alcance da nossa razão, mas que às vezes nós também nos deparamos com coisas que estão além da nossa capacidade de medir, de nossa capacidade de captar com os aparelhos que nós dispomos, com os limites da ciência. Então acho que é por isso que a pessoa me indicou isso, quando eu falava justamente dos limites da ciência, né? E aí, nem por isso, essa realidade é desprezível, né? Ela não existe. Então, essas são as indicações que eu queria deixar aqui. Então, vamos lá, Piranesi da Suzanne Clarke e O Senhor das Moscas do William Golding, né? São essas as duas indicações de leitura que eu gostaria de deixar aqui. Lembrando que, para aqueles que tiverem interesse, né, em HQ, nós temos também O Senhor das Moscas em quadrinhos. Então, aqui vão, tá bom, meus amigos, as minhas indicações de leitura para esse mês de setembro e minhas metas de leitura também. Diga aí nos comentários o que vocês acham, se vocês já leram esses livros, se tem outras indicações, né? E caso tenham lido, comentem aqui, né? E caso se interessem em ler, vamos ler juntos. Depois podemos voltar e comentar mais e talvez fazer resenhas desses livros aqui também. Tá bom, meus amigos? Nos vemos aí em outros vídeos. Até mais. Tchau, tchau.